Então, vamos lá ao tema de hoje. Hoje, eu quero falar um temazinho que é bem interessante, que é as formas de entrar no mercado de energia solar sendo um projetista fotovoltaico, né, e que te trazem altos ganhos. Primeiramente, por que é importante a gente saber essa questão da forma de entrar no mercado como um projetista fotovoltaico, né? Já recebi muitas dúvidas, né, de que muita gente acredita que realmente para ser um projetista fotovoltaico, o que é que ela realmente vai precisar, né? Vai precisar apenas saber elaborar os projetos fotovoltaicos, apenas saber como realizar o diagrama fotovoltaico, apenas saber como fazer a homologação do projeto fotovoltaico. E aí, às vezes até realmente aprende a como fazer lá o projeto fotovoltaico, aprende a como fazer os diagramas, aprende a como dar uma entrada na distribuidora, mas ela não sabe como atuar como um projetista fotovoltaico. Então, ou seja, não sabe nem por onde começar. Beleza, eu tenho o conhecimento de realizar um projeto fotovoltaico, mas eu não sei nem por onde começar, né? Não sei como, às vezes, como ter cliente, por onde é que eu vou, para onde é que eu tenho que ir. Então, não tem essa ideia. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para quê? Para poder dar uma clareada aí de por onde mais você pode se encaixar, tá? A verdade é essa, que não existe nem a melhor forma e nem existe a pior. Na verdade, tem a pior sim, tá? Vou até trazer ela aqui. Mas existe principalmente aquela forma que você mais se encaixa. Então, assim, hoje o mercado fotovoltaico provavelmente deve já ter acontecido com você que o mercado fotovoltaico hoje está muito bom. Por que ele está muito bom para projetista fotovoltaico? Porque o cliente ele vem até você. Você não necessariamente precisa estar forçando para até você ir ao cliente. Lógico que se você faz ali algumas pequenas ações, por exemplo, está fazendo alguns posts aqui nos grupos de Facebook, talvez Google, Marketplace, ligar para clientes ou fazer como o Mark, viaja na cidade próxima a ele para poder captar cliente. Isso ajuda muito mais e facilita muito mais ainda para você. Mas a realidade mesmo do mercado hoje é que o cliente ele vem até você, né? A empresa de energia solar, o integrador de energia solar, ele tende a procurar você, ou seja, por indicação ou porque ele realmente está precisando e está desesperado de um projetista fotovoltaico, né? E o que acontece? Você sabendo a forma de como você atua no mercado, aí você sabe se você pode ou não, no caso, elaborar aquele projeto fotovoltaico. E como assim eu vou saber a forma que eu tenho que saber a forma que eu trabalho para saber se eu posso realizar ou não? Porque se um cliente vem até mim, ele quer fechar comigo, eu tenho que negociar com ele. Não é bem assim que as coisas funcionam não, tá? Tem uma das formas aqui que a gente tem que ter muito cuidado caso a gente vá fechar com o cliente o projeto fotovoltaico, tá? Principalmente ali quando vai envolver negociação e quando vai envolver, no caso, a parte mais financeira, né? A parte da negociação, beleza? Então vamos lá. Então assim, eu vou começar pela pior forma que existe e também vou trazer algumas outras que aí já vai depender mais do seu perfil como um projetista fotovoltaico ou da forma que você gosta de atuar ou da forma que você gosta de trabalhar. Talvez você se encaixe em uma delas e faça mais sentido para você estar continuando a ser um projetista fotovoltaico. Então vamos lá. A pior forma que eu considero, não só eu, mas cara, quem realmente está no mercado fotovoltaico, que está trabalhando, está todo dia lutando contra os caras aventureiros, está todo dia ali mantendo um cliente fiel, passando confiança para o seu cliente, é o quê? A pior forma é de só assinar, no caso, a RT e TRT. Então, tem uma galera aí que simplesmente só assina RT e TRT. Seja para quem for o projeto. Ah, não, assino o teu projeto aí. Já está ali feito, alguém vai homologar. Eu só assino ele aqui, sei lá, me paga R$200, mas o valor da TRT é o valor da RT. Então, assim, eu só coloquei essa forma aqui só para a gente ficar, assim, para ficar uma coisa mais clara de que existe esse tipo de gente, tá? Então, fiquem assim, bem ligados que nesse mercado, como projetista fotovoltaico, cara, vocês vão ver de tudo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, por exemplo, gente que falsifica RT. Principalmente naquela época que a ANEEL ela tinha liberado aquela questão de não precisar mais do RT ou da TRT, bastava apenas o certificado, né, do profissional. Cara, aquilo ali estava dando problema, porque já chegou histórias aqui para mim que tinha gente que não sei como, tinha pegado o certificado de um outro engenheiro eletricista e estava dando entrada no nome dele, já que as distribuidoras não estavam mais exigindo a RT e nem muito menos a
TRT. Então, cara, vocês vão ver de tudo aí, gente falsificando a RT, falsificando TRT, dando entrada e distribuidor aprovando, porque às vezes eles não fazem, ali não confere a RT nem a TRT, né? Porque algumas delas vêm ali um códigozinho de QR Code, né? Para quê? Para saber se realmente aquilo ali tem validade. Então, já vi, não vou assim que eu vi muitas vezes, não, vi algumas poucas vezes, porque chegou para mim essas histórias, tá? Então, assim, só queria falar dessa pior forma só para mostrar para vocês, assim, um pouco também da realidade obscura que existe do mercado, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar aqui em outras formas aqui, que vai depender muito da forma como você gosta de atuar, e eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens. Inclusive, essas formas aqui, elas são formas que eu já falo, às vezes, quando eu faço algum workshop gratuito, eu sempre trago um pouco desse assunto, mas hoje eu quero desmembrar ele um pouquinho mais aqui para vocês, tá? Quando você inicia no mercado fotovoltaico, então, como eu falei, você fica meio perdido. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Né? Então, poxa, sei lá, aprendi a fazer um projeto fotovoltaico. Entrei lá no curso do Clube da Elétrica, show, formei aqui como projetista fotovoltaico e agora, para onde é que eu vou? Hoje em dia a gente tem aula lá falando sobre negociação do cliente, né? Como é que você deve atuar. Mas vamos imaginar, você só pegou da sua distribuidora, pegou lá só as documentações. Beleza, e agora? O que é que eu faço? Cara, uma das formas que você tem de atuar no mercado fotovoltaico é você trabalhar como CLT. No caso, você ter a sua carteira assinada, né? Então, só que trabalhar como CLT vai depender muito se você realmente gosta de trabalhar dessa forma, né? Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Por exemplo, para mim, eu não considero vantajoso trabalhar como CLT. Isso, para mim, Igor, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar dessa maneira como CLT e não tem problema nenhum. Tem alunos da gente que trabalham como CLT. Eles preferem trabalhar como CLT a trabalhar das outras formas aqui que eu vou trazer para vocês. Mas eu trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens, tá? Que eu considero. Por exemplo, algumas vantagens de se trabalhar com CLT. Eu sei que o pessoal bate muito em CLT. Ah, você não pode ser CLT, não sei o quê, mas, cara, CLT tem sim as suas vantagens, tá? Por exemplo, CLT, todos os meses você tem ali o seu salário. Todos os meses a empresa vai ter que pagar ali o seu salário. E geralmente são empresas grandes que contratam projetistas fotovoltaicos para serem CLT. Para ela, nesse caso, já sai mais vantajoso ter alguém que seja ali fixo, né? Que ela pague um salário fixo e não terceirizado, porque às vezes ela já pega muitos projetos grandes e para ela já compensa mais ter ali alguém como um CLT, para ela, né, no caso, assinar a carteira. Então, tem salário todos os meses, é uma vantagem, eu acho que não é nada ruim você todos os meses receber dinheiro. Você também tem 13º, tem férias, tem um dia de folga, 1 ou 2 dias, né? Dependendo da demanda, às vezes trabalha 40 horas semanais, 44, então tem aquele horário fixo de trabalho, né? Vamos supor de 8 às 6, ou de 8 às 5, de 9 às 5. Pode ser também, tá? Aqui já entra muito já da negociação que foi feita já com a empresa, de você ter uma comissão a depender do tamanho do projeto. Pode ser que talvez um projeto de 400 kW, 1 mega, 2 megas, toda a equipe ali, né, ou então o projetista, ele receba uma comissão em relação àquele projeto, né, que às vezes é um projeto muito grande, muito demorado, pode ser que ele receba uma comissão. Talvez sim, talvez não, isso vai a depender da empresa. Então, particularmente, essas são algumas vantagens que eu considero, né, que, por exemplo, se você for demitido, você tem uma rescisão, então dá ali para você se manter durante um período, né. E as desvantagens que eu considero para quem trabalha como CLT, tá? Uma delas é que a questão da flexibilidade que você praticamente não tem, ou seja, como você já tem aquele horário fixo, ou seja, de segunda a sexta, de 8 às 6, então você sempre trabalha ali naquele horário, às vezes no sábado de 9 a meio-dia, 9 a 1 da tarde, às 2, enfim, você tem aquele horário sempre fixo, então meio que não permite você ter ali uma flexibilidade no seu horário, né? Pode ser também que o que acontece? Você também, a questão do salário, né? Então, tipo assim, independente de quantos projetos você fizer no mês, você só recebe aquele salário único, né? Não sei. Eu estava até fazendo umas pesquisas que geralmente o salário
projetista, né, projetista fotovoltaico que trabalha com CLT, ele varia em torno de R$ 3.500 a R$ 5.000, não passa muito disso aí, né? Então, geralmente, independente da quantidade de projetos, você só recebe esse valor. Mas a vantagem também entra nesse caso, né, que se não tiver nenhum projeto para realizar naquele mês, você recebe o mesmo valor que está lá na carteira, né? Mas, assim, isso é o que eu considero, beleza? E também uma desvantagem é essa questão da negociação de salário, né? Então, assim, quem tem mais poder nesse caso é a empresa e não você, porque a empresa já está ali praticamente com um salário disposto a te entregar. Então, olha, você vai ser projetista e aqui a gente tem um salário para você, não sei, talvez 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 2, 1 salário mínimo. Então, você meio que fica ali dependente da empresa nesse momento da negociação, né? CLT vale a pena, né? Será que ela vale a pena para quem está iniciando no mercado fotovoltaico? Então, assim, talvez sim, talvez não, né? Então, eu não tenho uma resposta certa para isso. Na verdade, isso vai depender muito da forma como você gosta de atuar. Tem gente que prefere trabalhar com CLT, tá? Então, fica aí essas vantagens e desvantagens aí sobre a CLT, tá? Agora, trazendo aqui uma outra forma de você iniciar no mercado fotovoltaico, e eu acredito que essa é a que traz bons ganhos, né? Essas duas últimas aqui são as que realmente trazem altos ganhos para quem quer ser um projetista fotovoltaico. É o que? A primeira delas é trabalhar com parcerias, né? Trabalhar com parcerias. E ao trabalhar com parcerias, você tem duas formas, né? Então ela se subdivide. Você tem parcerias e tem duas formas de trabalhar com parcerias. Uma delas é sendo freelancer e uma outra é você sendo contratado de uma empresa. Falando em questão de contratação, eu vou só voltar aqui na parte da CLT. Que aqui entra uma questão de uma outra desvantagem, tá? Foi o que a gente viu acontecer com um aluno. Uma outra desvantagem é que você trabalhando como CLT, a depender da empresa que você esteja trabalhando, ela não permite que você faça serviços de freelance. Ela não permite que você faça serviços como um terceirizado, sendo um projetista fotovoltaico para outras empresas. Isso pode acontecer. E pode ser também que ela te permita que você trabalhe como um freelancer ou como um terceirizado de uma outra empresa, mas contanto que parte do valor que você fechou com aquela outra empresa você entregue para o dono. Isso aconteceu com um dos nossos alunos. A gente estava conversando, ele falou que acho que ele recebia cerca de R$4.000, R$5.000 em CLT, só que o chefe dele não permitia ele fazer serviços com outras empresas, a não ser que, se eu não me engano, acho que a não ser que 10% do que ele fechasse com as outras empresas, 10% ou era 30%, não me recordo, deveria ir para a empresa onde ele estava trabalhando como CLT. Tá? Então, tem esse caso aqui também. Assim, Igor, é errado ou é certo? Eu não sei, tá? Mas foi a forma da empresa. Então, assim, até para você trabalhar como terceirizado, fazer um serviço ali por fora, você tem essa dificuldade ao trabalhar com CLT, né? Pode ser que permita que sim, pode ser que não. Tem chefe que gosta, né? Tem chefe, não, eu quero mais que você vá, cresça, não sei o que, tenha o seu próprio negócio, enfim. Mas já tem os que não, né? Meio que te segura. Não, você não vai fazer para você, você vai fazer para mim. Você está trabalhando para mim, CLT, assinei sua carteira, você trabalhar só para mim, né? Ou seja, tem essa questão da exclusividade. Mas lógico, como eu falei, vai depender muito de como foi acordado entre você e o dono da empresa. Voltando à questão das parcerias. Então, a gente tem essas duas formas, né? Freelancer e como contratado. E qual é a diferença das duas, né? Então, assim, a diferença é muito pouca, sabe? Assim, tem uma linhazinha tênue entre elas. Por exemplo, freelancer geralmente é quando você pega diversos projetos para fazer de diversas empresas ou de diversas integradores, né? Então, por exemplo, você faz um projeto do integrador A, você faz um projeto do integrador B, você faz um projeto ali do integrador C. Então, assim, você começa a fazer projetos assim aleatoriamente, né? Você ali não tem ali um cliente que seja fixo, tá? Você só tem ali diversos projetos aleatórios ali para fazer. Então, essa seria uma forma freelancer. Já a forma como contratado
ela já seria você ter um contrato fixo com uma empresa. Então, você e o cliente, vocês assinam um contrato ali e de que a empresa, ela meio que, todos os projetos que ela fizer, ela repassa para você. Ou então, a cada projeto que ela fizer, ela vai repassar para você, vocês fecham ali um valor, tudo em contrato. Geralmente, o freelancer ele trabalha mais no boca a boca. Acho que a principal diferença seria essa. O freelancer trabalha mais no boca a boca e o contratado ele já trabalha com questão realmente de contrato. Então, seria ali uma coisa mais séria, né? Se eu puder até trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Alguns exemplos, por exemplo, o Gabriel ele trabalha muito como freelancer. Cara, tem uma entrevista dele aqui no Instagram. Inclusive, é uma entrevista muito boa, assim, bem inspiradora mesmo, a questão da história dele, como ele começou no mercado fotovoltaico e como ele hoje está atuando como freelancer. Hoje o Gabriel ele faz mais de 7 mil reais aí por mês, tranquilo, chega até 10 mil reais por mês, apenas como freelancer. E ele conta isso aí lá na entrevista, fala sobre a especificação dele, quantos projetos ele fecha por mês, então como ele fecha com os clientes dele, né? E quando eu estava falando sobre contratado, tem um também aqui, que no caso é o Felipe Calista. Então tem essa entrevista dele aqui no Instagram e tem também lá no YouTube. O Felipe, ele falou lá para mim, né? Ele contou lá que ele é contratado de uma empresa, né? De uma empresa grande que faz, eu acho que entrega para acho que 10, 15, 20 projetos ao mês, certo? Bem dá mais ou menos uns 5 mil reais por mês. E ele faz também serviço para outras empresas, né? Ele faz ali serviço como freelancer para outras empresas. Então, ele até fala que às vezes o salário dele chega de 8 a 10 mil reais por mês apenas realizando projetos fotovoltaicos. E vale muito a pena assistir a entrevista deles dois. Muito a pena mesmo, os caras dão muitas ideias, muitas dicas e mostra como é que eles fecharam com esses clientes, como é que eles encontraram também esses clientes, tá? Então, assim, existem essas duas formas de trabalhar com parcerias, tá? Mas nem tudo são flores, né? Trabalhar com parceria também tem suas vantagens e também, sim, tem suas desvantagens. Inclusive, trabalhar com parceria é uma das formas que eu considero ser uma das melhores que tem, tá? Eu considero ser uma das melhores e que hoje eu atuo, tá? Eu atuo com sistema de parceria, principalmente no sistema de contratado. Freelancer eu já fiz muito, tá? Hoje em dia eu já não faço mais tanto quanto antes. Tá? Geralmente quando já vem um freelancer, o que é que eu faço? Eu tento a passar para os alunos. Mas por que eu passo para os alunos? Porque um dos meus objetivos aqui é o quê? É fazer o cara pagar o curso, né? Esse é um dos meus objetivos aqui quando a pessoa entra na formação projetista fotovoltaico. Não sou eu mais de toda a equipe, é o quê? Chegou alguém de fora, quer que você faça um projeto. Então a gente já passa para algum aluno, que essa é uma dos nossos objetivos. Mas falando das vantagens e desvantagens, né? Vantagens de trabalhar com parceria ou como um contratado, né? Que não seja CLT. Você tem mais tempo livre, então diferente do CLT que você tem aquele horário fixo, né? Geralmente de 8 às 18, você tem mais tempo livre, então você faz seu tempo. Então essa para mim é uma das maiores vantagens que tem, que por exemplo, geralmente eu faço muito projeto à noite, porque eu sou mais produtivo durante a tarde e durante a noite. Durante o dia eu já não sou tão produtivo assim. Uma outra vantagem que eu considero demais em relação a trabalhar com parcerias é o quê? É a questão da negociação. Geralmente a negociação ela é mais forte para quem é projetista do que a empresa, porque quando a empresa vem te procurar, ela meio que está mais precisando de ti do que você está precisando dela. Então, tem essa vantagem da questão da negociação. Por exemplo, há projetos que você pode cobrar R$1.000, 1.200. Isso projetos de 10 kW de pico, 8 kW de pico, 15 kW de pico. Lógico que vai depender muito da negociação com o seu cliente e também dos tipos de serviço que você vai entregar para ele, né? Negociação, a gente possa até fazer depois uma outra live mais específica em relação a isso, tá? Então, assim, você tem mais poder na negociação, ou seja, a negociação fica até mais, fica mais flexível para os dois lados. Uma outra vantagem também é a quantidade ilimitada de parceiros. Então, cara, você pode trabalhar com diversos parceiros, a não ser que você faça um contrato de exclusividade com alguma outra empresa. Então, você meio que tem uma quantidade ilimitada de parceiros. Por exemplo, o Marco Júnior, trago ele direto, eu não sei se ele ainda está aí,
mas o Marco Júnior, o cara tem mais de 20 parceiros. Né? O cara é um monstro aí na questão de projetos fotovoltaicos. Então, mas lógico, aí você vai ter que ser bem organizado, você vai ter que estar dando suporte para todo mundo. Enfim, então tem essa questão da quantidade limitada de parceiros. E o bom também é que uma empresa, ela te indica para outras. Às vezes a gente acha que não, né? Que às vezes por elas serem concorrentes, elas acabam não indicando. Mas uma empresa, ela acaba indicando para outra, tá? E também você não ficar preso a um local, né? Por exemplo, se hoje eu estou aqui na minha cidade, Altos Piauí, que é próximo de Teresina, por exemplo, eu posso viajar um dia, não sei, por exemplo, para uma cidade de praia e ir lá fazer um projeto. Não sei, surgiu uma demanda aqui de última hora, o cliente está muito desesperado para realizar esse projeto. Poxa, lá eu posso abrir o computador, fazer e realizar o projeto fotovoltaico, né? E aí a desvantagem, a maior desvantagem que eu considero de trabalhar com parcerias é o quê? É que você fica dependente das vendas das empresas. Então, como eu falei, nem tudo é um mar de rosa. Então, estou trazendo aqui a realidade. Então, a gente acaba ficando dependente ali das vendas dos clientes, né? Então, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que não vende nada a eles. Então, até por isso que é bom a gente ter no mínimo ali 3 parceiros. Por quê? Porque geralmente quando um vai muito bem, geralmente o outro não vai. E aí fica mantendo ali aquele equilíbrio, tá? E uma outra desvantagem, assim, eu não considero como desvantagem, mas eu também não posso deixar isso às cegas, né? Que é o quê? Que é a questão da concorrência desleal, né? E quando eu falo desleal, é em relação a preço. Então, por exemplo, eu até trouxe uma vez aqui um post que foi de uma pessoa, né, que postou no Facebook, que fazia projetos de até 75 kW por R$500. Então, assim, cara, R$500 num projeto de 75 kW não faz sentido nem para o projetista e muito menos para a empresa. Provavelmente, quem faz isso, ele acredita que ganha na escala. Ou seja, se eu vendo barato, então mais pessoas vão comprar, né? Então todo mundo vai querer vir para mim. E não é bem assim. Porque, por exemplo, num projeto de 75 kW, para ele fazer, por exemplo, R$5.000, ele precisaria ter 10 projetos de 75 kW. Sendo que com 2 você já consegue, na verdade com 1. Mas vamos imaginar que os clientes são muito parceiros. Então, 2 projetos de 75 você consegue aí tirar até mais do que R$5.000 em simplesmente 2 projetos, enquanto o cara lá precisaria fazer 10. Então, qual a motivação que o cara tem para fazer 10 projetos, cada um a R$500, projeto de 75? Sendo que cada um ele poderia cobrar ali no mínimo, talvez R$4.000, R$5.000, tá? Então, eu não poderia também ficar cego para isso sobre a concorrência desleal. Mas assim, como é que a gente vence essa concorrência, né? Até como o Marco falou, ó, que uma das melhores indicações é a empresa, porque a gente ganhou a fidelização 100%. Então, ou seja, uma empresa que ela acaba fidelizando com você, dificilmente ela vai atrás de um outro. E se ela for atrás de um outro mais barato, por exemplo, um cidadão desse cobra R$500 por um projeto de 75 kW, cara, não demora muito tempo, ela volta, tá? Não demora muito tempo, ela acaba voltando com você, beleza? Particularmente sou parceiro e é isso. E uma quarta forma também, que é o que? É você ter a sua própria empresa. Só que a empresa para projetista fotovoltaico eu dividi também em mais 2 subgrupos. Assim como foi na questão das parcerias, né? Que tinha o trabalho com freelancer e o trabalho como contratado. Mas você tendo a sua empresa, eu dividi em 2 partes. A primeira foi que você pode, no caso, estar vendendo o sistema, ou seja, você já pode estar atuando diretamente lá com o consumidor final, ou você ter apenas uma empresa só de projetos fotovoltaicos. E aqui essa parte de vender o sistema para o consumidor final, eu sei que para alguns ela meio que causa um pouco de medo, porque às vezes você não está preparado para vender um sistema fotovoltaico para o consumidor final, e às vezes você realmente nem quer. Às vezes você quer ter sua empresa de energia solar, mas você não quer atuar diretamente com as vendas que seja para o consumidor final. E por que às vezes você não quer? Às vezes é porque você não quer toda aquela responsabilidade de ir atrás de equipe, gerenciar a equipe, de ainda ter que fazer o projeto, se responsabilizar pelo projeto, ter que mexer com aquela quantidade grande de dinheiro, né? Então, vamos imaginar você vender um sistema aí, de, sei lá, 1.000 kW, sei lá, foi R$30.000, R$35.000, não sei quanto foi fechado aí, né? Mas assim, você não quer mexer com esse dinheiro aí,
toda obra às vezes dá um problema e você vai ter que tomar aquela decisão do que é que vai ter que fazer melhor. Lógico que o projetista, às vezes ele tende muito a tomar essas decisões, né, na hora lá da instalação, principalmente quando ele atua mais próximo. Mas, às vezes você só não quer toda essa responsabilidade, tá? Cara, fazer os instaladores assinarem um contrato, estar preocupado com o telhado do cliente, saber se a instalação está toda correta. Então, assim, às vezes você só não quer essa responsabilidade máxima para você, né? Você às vezes só quer a mesma responsabilidade do projeto, beleza? Mas como é que a gente meio que sana esse medo, né? Poxa, mas eu quero ter a minha empresa de energia solar, cara, mas eu quero atuar mais na parte de projeto. Às vezes é montar uma parceria com a outra pessoa que seja boa de vendas de energia solar. Então, aí você fica focado apenas na parte dos projetos e a outra pessoa fica focada apenas na parte de vender sistemas fotovoltaicos, né? E aí as duas se casam bem. Inclusive, uma forma quem faz isso, não que ela faça diretamente isso, tá? Mas ela vende às vezes sistema fotovoltaico para outra empresa. No caso, é a Kelly. Inclusive tem entrevista dela aqui também, acho que foi uma das entrevistas mais emocionantes que a gente já fez aqui, muito inspiradora a história dela, vale muito a pena assistir também a entrevista com a Kelly, tá? E também sobre a questão de você ter a sua própria empresa só de energia solar, só de projetos fotovoltaicos, ela segue o mesmo esquema. Às vezes você quer ser muita pessoa técnica, mas você não consegue às vezes vender, que inclusive quando se inicia no mercado fotovoltaico, eu vejo que essa é um das maiores, não que seja dúvida, mas um dos maiores medos de quem está iniciando. Poxa, eu aprendi a fazer um projeto fotovoltaico. Eu peguei lá o diagrama chave-mestre lá do Clube da Elétrica. Cara, eu já sei da entrada na distribuidora do meu estado. Tirei meio muito de dúvida com o Clube da Elétrica. Mas, cara, eu tô sem cliente. Ou seja, às vezes é porque tem medo de vender o seu serviço fotovoltaico, de chegar até o cliente e, de fato, oferecer o serviço. Ou seja, fica muito esperando que o cliente venha até você. Vai acontecer? Cara, até o momento eu acredito que sim, porque o mercado está muito bom. Mas se você for até o cliente, é muito mais fácil você fechar com ele, né? Porque ali você vai conversar com ele e você também vai testando ali até seus quesitos de vendas, né? Então, tem essa forma também. Mas pode ser também que você tenha medo de fazer a venda. Então, o que acontece? Você pode fazer, por exemplo, como deixa eu ver aqui. Como a Bárbara, como a Bruna e a Bia. A Bia é aquela ali que está de branco e a Bruna é a que está de preto. E como é que elas fazem? Elas têm uma empresa de energia solar focada só em vendas, que é a Photovolt. Inclusive, eu até aconselho vocês seguirem, @Photovolt. Então, o que acontece? A Bruna, ela é extremamente técnica. Já a Bia, ela é mais focada na questão de vendas. Inclusive, na entrevista que tem aqui também, tem no YouTube, vocês conseguem até perceber pelo palavreado delas. Enquanto a Bruna, que é a que está de preto, ela fala muito, não, os projetos, padrão de entrada, reprovação, aprovação, entregar projeto, prancha, diagrama. Já a Bia, que é a que está de branco, ela já foca mais que, não, Iggy, aí tem que fazer as vendas, eu tenho que ligar lá para os clientes, eu tenho que ter capital de giro para a empresa, tem que fazer a precificação X, então tem que ir atrás de um outro cliente. Então, cara, é muito legal vocês verem até a entrevista dela, como elas têm assim, uma espécie de... como elas se completam muito em relação a isso, né? Enquanto uma fica na parte técnica, a outra fica na parte de vendas, né? É muito legal mesmo. Bom, pessoal, então particularmente era isso que eu queria trazer para vocês, que eram esses 4 pontos aqui, né? Na verdade, 3 formas de entrar, né? Que uma é como CLT, a segunda é com parcerias e a terceira é tendo uma empresa, né? Então, só relembrando, com CLT algumas vantagens aqui que eu listei, que foi, você tem salário todos os meses, tem 13º salário, tem férias, tem rescisão. Pode ter também uma comissão, né, a depender do tamanho do projeto fotovoltaico que vai realizar, e também tem ali um dia de folga, né? Mas também tem algumas desvantagens, que você fica dependente da empresa, ali o seu salário fica dependente da empresa. Dependendo da empresa, ela não aceita que você faça um serviço como terceirizado ou como um freela.
talvez você não receba uma a mais, uma comissão a mais, ou seja, independente do tamanho do projeto ou da quantidade de projetos que você realizar, você sempre vai receber aquele valor. Mais uma vez, eu deixo isso bem claro que vai depender muito da empresa, de empresa para empresa. E também uma desvantagem que eu considero que pode ser vantagem para algumas pessoas é a questão do horário. Então, você ter ali um horário fixo para trabalho, eu considero desvantagem, tá? E também a questão da negociação, que você não tem tanto poder assim para realizar ali a negociação, beleza? E a outra forma, no caso, seria com parcerias. E a parcerias eu dividi em 2 pontos, que uma é como freelancer e outra é como contratado. E qual a principal diferença entre elas? A principal, eu diria que o freelancer, ele faz projetos para diversas empresas ali, sem se preocupar muito com a fidelização e muito no boca a boca. E já o contratado, ele se preocupa um pouco mais na questão da fidelização com o cliente e também tem a questão do contrato, né? E aí algumas vantagens: você tem mais tempo livre, você tem mais poder de negociação com uma empresa, você tem uma quantidade ilimitada de parceiros e você não fica preso a um local para realizar esse projeto fotovoltaico. Lógico que existe muito mais outras vantagens, aí acaba sendo às vezes um pouco mais pessoal, né? Por exemplo, às vezes você trabalha mesmo de casa. Uma desvantagem que eu considero é que você fica dependente das empresas, das vendas das empresas, né? Então, se a empresa vende bem, você recebe bem naquele mês. Se a empresa vende mal, você tende a não receber tão bem, né? Então, aqui também a gente tem até que saber trabalhar com dinheiro, né? Então, poxa, se esse mês eu recebi muito bem, será que não vale a pena eu guardar uma parte para não sei como é que vai ser o outro mês, né? E também, que eu coloquei aqui que eu não poderia ficar cego para isso, no caso é a concorrência desleal, mas aqui a gente vence neles no serviço. E a outra forma é tendo a sua própria empresa. E aí também eu divido em 2 pontos, que seria vendendo o sistema fotovoltaico diretamente para o consumidor final, ou você ter uma empresa especializada só em projetos fotovoltaicos. E da forma de vender sistema fotovoltaico para o consumidor final, se você for uma pessoa muito técnica, é você se juntar com uma pessoa que seja muito boa em vendas, né? Então aí você consegue ter a sua empresa de energia solar, tendo vendas e você fazendo o projeto, que no caso seria o melhor dos mundos. Ou como a Bruna e a Bia, ter a sua própria empresa apenas de projetos fotovoltaicos, focado 100% em projetos fotovoltaicos, tá bom? Eu tinha visto aqui um questionamento, né? E o que eu penso sobre as vendas para o próximo ano. Particularmente, eu não tenho muito o que dizer, assim, todo mundo diz que vai cair as vendas, né? Porque vai ter que reeducar o cliente novamente, mas pode ser também que o mercado se mantenha, pode ser que o mercado não cresça, porque o mercado de energia solar está crescendo, então ele está no início, né? Então ele está crescendo de forma exponencial. Pode ser que esse crescimento dele pare. Então o que é que pode acontecer? Pode se manter durante um período. Isso é o que se acredita, né? Se acredita que vai dar uma pausa, ou então vai ter uma leve queda, mas que acreditam-se que lá para o segundo semestre ele já volte novamente. Por quê? Porque o cliente já vai estar educado em relação ao que vai estar acontecendo no mercado, né? A gente meio que vai voltar lá para o início, né? No começo, quando a energia solar surgiu, foi da mesma forma. Foi muito difícil ali os clientes colocarem ali os primeiros sistemas, às vezes porque não tinha provas sociais, né? Não tinha muitas pessoas, então às vezes só tinha que confiar na palavra ali do vendedor. Show, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.